boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro faz cerimônia de 200 dias de governo e adia o anúncio da liberação do FGTS para a semana que vem. O governo prevê economia com reforma da Previdência em 933 bilhões de reais em 10 anos, número pouco abaixo do previsto inicialmente. E você vai ver também. Polícia do Rio afirma que fez hoje no Complexo da Maré a maior apreensão de armas e drogas da história do estado. O Ministério Público do Ceará pede a prisão preventiva do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson Paiva. Ele é acusado de dezenas de crimes sexuais. A Argentina lembra os 25 anos do ataque à bomba na sede da Associação Israelita, que matou 85 pessoas e deixou centenas de feridos. Homem incendeia famoso estúdio de animação em Kyoto, no Japão, e mata 33 pessoas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O governo anunciou hoje que a economia prevista com a reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, será de 933 bilhões e meio de reais em 10 anos, após todas as alterações. O número ficou um pouco abaixo do previsto inicialmente do texto original do governo, que prevê economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. As modificações que ocorreram, nós podemos até dizer, olha, o projeto que o governo apresentou era o projeto que nós achávamos o mais adequado. Mas nós sempre entendemos que o parlamento tinha e tem a legitimidade e a responsabilidade de aperfeiçoar e de modificar o projeto, mantendo a espinha dorsal dele, que foi o que aconteceu. Nós temos um projeto íntegro, nós temos um projeto hercúleo, nós temos um projeto denso, nós temos um projeto que tem impacto fiscal, que tem justiça na sua aplicação, e que tem parâmetros que nos deixam muito confortáveis de que o sistema previdenciário vai estar saudável nos próximos anos. Entre os mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, a saga de encontrar uma oportunidade de trabalho aumenta de acordo com a idade. Para os mais velhos, a dificuldade é bem maior. Nori ficou 10 anos desempregada. Mônica perdeu o emprego fixo em 2013 e ainda não conseguiu outro. Eliana passou 6 meses fora do mercado de trabalho. Todas já passaram dos 50 anos, um obstáculo a mais pelo caminho. Influencia sim, porque quando eu fui à procura, aí você vê a reação, né? A resposta, a gente dá uma resposta depois. Ou será que você vai conseguir mesmo lidar com criança? Então, assim, são dúvidas que deixam a gente bem até chateada. Mônica é pedagoga, mas hoje, aos 56 anos, costura em casa para ter uma renda. Qualquer oportunidade que surge, eu tento. Mas, enquanto isso, eu vou trabalhando no paralelo ali, né? Hoje, ela também participa de um curso de capacitação profissional gratuito para pessoas com mais de 45 anos. O projeto já ajuda mais de 70 profissionais nessa faixa etária a alcançarem a tão desejada recolocação. Sempre lembrando que o treinamento é para atendimento. Nós temos hoje engenheiros, arquitetos, dentistas, profissionais liberais aí que não querem mais exercer a sua profissão e querem um trabalho. Um empurrãozinho que cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas precisam. São pessoas com mais de 40 anos e que representavam 25% dos desempregados brasileiros no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, segundo uma empresa de recrutamento e consultoria, 91% das empresas contratariam um profissional com mais de 50 anos que tenha curso superior. As áreas mais propensas para esse perfil são administração, gerência, contabilidade, jurídico e tecnologia. Por outro lado, só 20% das empresas que participaram da pesquisa têm um programa de contratação para funcionários nessa faixa etária. Uma iniciativa ainda rara, mas que algumas companhias têm adotado para incentivar o trabalhador sênior. Nessa aqui, por exemplo, o projeto começou no final de 2017 e hoje já conta com cerca de 10 a 15% de colaboradores acima dos 50 anos. A recém-contratada Eliana tem 54 anos, 16 na área de consórcio
consórcios e acredita que sua experiência pode contribuir com a empresa. O mercado realmente tem um preconceito com relação à idade, né? Mas a bagagem de experiência que uma pessoa com mais de 50 anos tem dá muita agilidade para você já entrar dando resultados. Na visão da companhia, a troca de experiências valoriza o trabalhador sênior e contribui para o crescimento da empresa. Tem diversas experiências que certamente vão contribuir para a massa jovem que está aqui. É o caso de Nori. Há 2 anos na empresa, a supervisora tem hoje 60 anos e trabalha lado a lado de jovens e ainda trilha um novo crescimento profissional. Estou aqui para somar, para dividir, compartilhar dos meus conhecimentos e estar aprendendo a cada dia e ainda mais. Eu não tinha nenhuma experiência com consórcio. E estou aqui aprendendo a cada dia, quero chegar realmente no topo. 2 empresas de entregas por aplicativo anunciaram hoje o fim de bônus por número de viagens feitas por motoboys em São Paulo. A medida tem como objetivo aumentar a segurança desses profissionais. Em reunião com a prefeitura, os dirigentes da iFood e Log ainda se comprometeram a dar treinamento aos entregadores ministrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Cerca de 60 mil motociclistas serão beneficiados pelas novas medidas, que passam a valer imediatamente. Outras 2 empresas não aderiram ao acordo proposto pela Prefeitura. A RAP disse que não concorda com o formato da proposta. Já a Uber Eats contesta o aumento dos acidentes com os motociclistas dos aplicativos de entrega. No fim do mês passado, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo ajuizou 2 ações civis públicas contra empresas de aplicativo de entrega. O MPT entende que elas atuam na ilegalidade por não terem vínculo de trabalho com os motoboys. Novas supostas conversas entre procuradores da Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept Brasil, em parceria com a Folha de São Paulo, mostram que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria interferido em acordos de delação premiada. Segundo as publicações, Sérgio Moro teria sugerido aos procuradores da Lava Jato que os acordos de delação premiada fossem firmados com pelo menos 1 ano de prisão aos executivos da Camargo Correia. O então juiz teria sido atendido, mas o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que conduzia as negociações com os executivos da construtora, teria ficado incomodado com a sugestão. Deltan Dallagnol e Santos Lima teriam trocado mensagens entre 23 e 25 de fevereiro de 2015. Dallagnol teria dito: a título de sugestão, seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos. Santos Lima desabafa: o procedimento de delação virou um caos. O que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Dallagnol teria rebatido: você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou, mas tem que falar com ele sob pena dele dizer que ignoramos o que ele disse. A lei determina que os juízes não podem participar dos acordos de delação para que mantenham sua imparcialidade ao julgar. Cabe aos magistrados apenas verificar a legalidade dos acordos após já terem sido fechados. Em nota, Moro disse não ter interferido em nenhum acordo de delação e que não reconhece a autenticidade das supostas mensagens obtidas por meios criminosos. O Ministério Público de Curitiba não quis se manifestar. Férias escolares são uma alegria para as crianças, mas também é um período de atenção redobrada para os pais. Isso porque, segundo os especialistas, os riscos de acidentes domésticos durante as brincadeiras se tornam mais frequentes. Jogar videogame é a atividade preferida do André, de 11 anos, e do irmão dele. Nas férias, os garotos passam um dia em casa. E aí, nem tudo é só diversão. Quando o André tinha 7 anos, ele sofreu um grave acidente brincando com a cortina da sala. Aí o André subiu numa poltrona que nós temos e começou a brincar de Homem-Aranha e Dr. Octopus. Só que o Dr. Octopus dele foi a corrente da persiana. E eles
a gente acredita que sem perceber, enrolou essa corda no pescoço e ele caiu, né? Ele escorregou na poltrona. E no que ele escorregou, a corda o prendeu e ele desmaiou. Não tinha noção do perigo. Pra mim, eu tava brincando de Homem-Aranha. Eu tava ali de boa. O menino ficou 3 dias internado e felizmente não teve sequelas. Em poucos dias já estava brincando de novo. Depois do susto, os pais fizeram um curso de primeiros socorros. Por mais que a gente tente, não tem como ficar monitorando o filho 24 horas por dia. A gente tem que confiar um pouco também. Dentro ou fora de casa, o risco da criança se machucar brincando, andando de bicicleta, jogando bola, existe. Para evitar que um problema grave aconteça, os pais precisam tomar algumas medidas para prevenir os acidentes e não acabar com a brincadeira das crianças. Durante a prática de atividade que envolva patins, envolva skate ou bicicleta, é importante o uso de equipamento de proteção individual. Então nós temos um capacete adequado para a cabeça da criança, nós temos tornozeleira, nós temos joelheiras, nós temos proteção para os braços também, que é importante. O João sabe que cair faz parte da brincadeira, mas depois de algumas quedas, andar de skate só com capacete e luvas. Eu não gosto, mas eu me sinto mais seguro, porque se a gente cair, a gente pode ter uma lesão grave, né? E aqui pode, quando a gente bate é duro aqui, né? Então a gente protege, isso protege. 5 anos depois da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, o tão esperado legado ficou para trás. Recife é um exemplo dessa triste realidade. Caroline Fernandes tem as informações. Quando o Brasil sediou a Copa de 2014, a Arena de Pernambuco era vista como um símbolo de desenvolvimento para São Lourenço da Mata, distante 16 quilômetros do Recife. A obra iria transformar a área do entorno em uma cidade da Copa, com escolas, hospitais e outros serviços. Mas passados 5 anos, sobrou apenas o estádio, que mal recebe jogos. O benefício que trouxe para nós foi justamente final de semana, para a gente trazer as crianças para brincar e época de férias. As promessas também incluíam melhorias na mobilidade, mas o terminal Cosme Damião opera pela metade. Falaram que ia ter BRT para a melhoria da gente ir até Camaragibe. Essa rua ia dar continuidade lá na estação Camaragibe, até agora nada, está tudo parado aí. O projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe também foi abandonado. O matagal toma conta do que seria uma balsa. A Arena Pernambuco custou 513 milhões de reais e desde sua construção está envolvida em investigações de corrupção. Em 2015, a Operação Fair Play da Polícia Federal e a Operação Lava Jato apontaram indícios de superfaturamento de mais de 42 milhões de reais. Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado apontou pelo menos 21 irregularidades no contrato firmado entre o governo do Estado e o consórcio Odebrecht. Nesta semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, instaurou o processo para investigar suposto cartel praticado em 8 obras de arenas da Copa, entre elas a Arena Pernambuco. Em nota, o governo do estado informou que, com relação à cidade da Copa, o contrato com a empresa foi rescindido em 2017. E atualmente o governo estuda qual modelo de parceria público-privada será indicado para o local. Enquanto isso, a população tenta utilizar como pode o que restou do padrão FIFA. Um sequestro relâmpago em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, terminou em tiroteio e morte. Um homem que estava neste carro, parado em um semáforo, foi abordado por 2 bandidos armados na noite de ontem. Um deles assumiu o volante e o outro ficou com a arma apontada para a vítima no banco de trás. Testemunhas chamaram a polícia, que iniciaram uma perseguição. Um dos bandidos jogou a vítima para fora do veículo, que se feriu. O homem foi levado a um hospital. Ele sofreu um trauma leve na cabeça e recebeu alta no início da tarde de hoje. A perseguição terminou com um bandido preso e o outro morto, após troca de tiros com a polícia. O Ministério Público do Ceará pediu a prisão preventiva do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson Paiva. Ele é suspeito de crimes sexuais e já foi expulso do partido, afastado da prefeitura e perdeu o direito de exercer a profissão de médico por 6 meses.
O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça de Uruburetama. O Ministério Público alega que, mesmo afastado das funções de prefeito e médico, José Ilson Paiva é influente no município e pode comprometer as investigações. A defesa do prefeito contesta. Nós entendemos que o pedido de prisão ele é precipitado, até porque ele acaba se esvaziando pela própria inexistência da possibilidade de se apurar esses crimes que foram praticados há muitos anos atrás e, portanto, os alcançados por esse instituto da lei chamado decadência. As denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público e por 2 delegacias do interior do Ceará, onde o médico atendia. O MP já ouviu 6 vítimas e uma testemunha. Outras 18 vítimas, identificadas nas imagens, serão chamadas pela Polícia Civil para prestar depoimento. O médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson Paiva, é suspeito de cometer crimes sexuais. Ele aparece em dezenas de vídeos filmados por ele mesmo, cometendo atos abusivos. José Ilson Paiva está impedido de exercer a profissão, foi expulso do partido e afastado da prefeitura. Em Valinhos, no interior de São Paulo, um motorista avançou hoje de manhã sobre integrantes do movimento do Sem Terra, em frente a uma ocupação. Os manifestantes entregavam panfletos na região do acampamento quando o homem acelerou em direção ao grupo. Um idoso de 73 anos morreu atropelado. Outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas um cinegrafista que registrava imagens do protesto. O homem que provocou o acidente fugiu e ainda não foi localizado. 26 pessoas foram presas hoje acusadas de fazer parte de uma quadrilha de milicianos que atuava em Queimados na Baixada Fluminense. Pelo menos 50 pessoas podem ter sido executadas pelo bando, liderado por um vereador da cidade. O grupo se apresentava como caçadores de gansos, que, como os policiais, se referem a bandidos. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público tinha como objetivo cumprir 32 mandados de prisão contra suspeitos de participar de um grupo de milicianos que atuam em Queimados na Baixada Fluminense, extorquindo moradores e até cometendo homicídios. Foram quase 2 anos de investigação. No final de 2017, a polícia descobriu uma página em uma rede social usada pelos milicianos para anunciar os próximos homicídios. As vítimas eram pessoas envolvidas com tráfico, com outros crimes praticados na região e até usuários de drogas. De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso era um dos mais violentos do estado. No ano de 2016, foi possível observar que o município de Queimados, na Baixada Fluminense, ele entrou de uma forma bastante preocupante no Atlas da Violência, como sendo o município com o maior índice de homicídios. Segundo o MP, o chefe do bando é o vereador Davi Brasil, do Avante. Ele é policial reformado e foi secretário da Defesa Civil de Queimados. Nas redes sociais, fazia publicações sobre o combate à corrupção e honestidade. Nesta escreveu: "Ser honesto não fez de mim um homem rico, mas fez de mim um homem livre." Davi foi preso na manhã de hoje, em casa. Ele exerce o papel de liderança, ele emite ordens, ele coordena a ação de todos os outros integrantes do grupo e, inclusive, ele foi responsável por expandir essa milícia. Na operação, os agentes apreenderam um carro com um facão sujo de sangue. Os investigadores acreditam que a arma tenha sido usada ontem em um crime. Em nota, o Avante, partido do vereador Davi Brasil, disse que a direção foi surpreendida e que aguarda a evolução das investigações para se pronunciar. Afirmou ainda que o caso será analisado pela Comissão de Ética do partido. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje a maior apreensão de armas e drogas da história do estado. Na operação, no complexo de favelas da Maré, zona norte da cidade, foi preso um homem acusado de matar policiais. Foram apreendidas 5 toneladas de drogas, além de 30 armas, entre fuzis e metralhadoras antiaéreas. O governador Wilson Witzel afirmou que esta é a maior apreensão de armas e drogas da história do Rio de Janeiro. Não são armas utilizadas por pessoas que moram na comunidade e que são trabalhadoras. Não são armas usadas por pretos, pobres e favelados. São armas usadas por terroristas, que utilizam a comunidade como escudo, que utilizam
um poder de fogo bélico e estão sendo patrocinados por cartéis internacionais. As apreensões aconteceram no Complexo da Maré, na Zona Norte. No confronto, um suspeito morreu e um homem que estava foragido, conhecido como Adriano Gordinho, foi preso. O recado está dado. Não enfrente a polícia. Se enfrentar a polícia, só há dois caminhos: será preso ou será morto. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo vai apurar a ação que terminou com 4 homens mortos na noite de ontem. Os suspeitos foram baleados após uma perseguição que durou cerca de 20 quilômetros e contou com o apoio da Rota. O carro chegou à delegacia assim, sem roda e com as marcas do tiroteio. Os policiais afirmaram que durante a ronda na zona leste da cidade, receberam a informação de que os ocupantes do veículo estavam cometendo crimes na região. Os PMs teriam dado ordem para parar, mas não foram atendidos. A perseguição só terminou na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando um dos pneus do carro estourou. De acordo com a polícia, houve troca de tiros. Os 4 rapazes, que tinham entre 19 e 23 anos, foram baleados e morreram no local. Nenhum policial se feriu. Segundo o boletim de ocorrência, dentro do carro foram apreendidos um colete à prova de balas, celulares, uma arma e uma submetralhadora com munições. Os familiares contestam a versão dos policiais. Como que teve uma perseguição do Tatuapé até aqui, sem eles reagir, já sendo que os policiais falaram que ele estava trocando tiro. Por que eles não atiraram antes no pneu? Por que eles esperaram o carro parar? Por que eles deram tiro no peito dele? Deu tiro, foi para matar. A conduta dos PMs está sendo investigada pela Corregedoria da Polícia Militar. Os agentes foram afastados das ruas até que a apuração seja concluída. Um ex-comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas e um subtenente reformado da Polícia Militar foram presos com R$1,5 milhão na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles não apresentaram comprovantes da origem do dinheiro. Os militares foram presos durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Eles estavam na rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Itatiaiuçu, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Durante a entrevista com esses ocupantes do veículo e durante a fiscalização desse veículo, verificou-se a existência de uma quantia em dinheiro bastante alta. O coronel e ex-comandante da Polícia Militar de Alagoas, Marcos Pinheiro, e o subtenente reformado Esperon Pereira dos Santos estavam em um veículo alugado. No porta-malas foram encontrados aproximadamente R$1,5 milhão. Os agentes da PRF desconfiaram das explicações e os dois foram encaminhados para a Polícia Federal de Divinópolis. Os militares prestaram depoimento por mais de 3 horas. Como não foi possível comprovar se a origem do dinheiro é ilícita, eles foram liberados. Mas, segundo o delegado, o coronel e o subtenente apresentaram versões diferentes e o caso vai ser investigado. Um alegou que realmente não sabia de nada, não sabia nem o que estava transportando. Já o outro disse que estaria levando um contrato de uma compra de um imóvel, o negócio teria sido desfeito e a pessoa estaria devolvendo o dinheiro. Mas é uma versão assim, realmente inverossímil, porque eles não sabiam nem qual a quantidade de dinheiro que estariam transportando. Em nota, a defesa dos militares informou que Marcos Pinheiro e Esperon dos Santos foram contratados por um comerciante para acompanhar a negociação de um imóvel que não deu certo e que os fatos foram esclarecidos para as autoridades. Disse também que a contratação terceirizada de segurança é um procedimento normal e dentro dos padrões de legalidade. O dinheiro apreendido foi encaminhado para a contagem oficial em uma instituição bancária. Mais de 1 milhão de calçados falsificados foram apreendidos hoje no interior de Minas Gerais. 11 pessoas foram presas. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em fábricas e transportadoras na cidade de Nova Serrana, que fica a cerca de 2 horas de Belo Horizonte. Modelos de diversas marcas famosas foram encontrados pela equipe do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil. Além de 1,5 milhão de calçados, foram apreendidos ainda bolsas femininas. Durante as buscas foram encontrados moldes com desenhos das logomarcas que são aplicados nas mercadorias. Os produtos eram vendidos para shoppings populares de São Paulo e Belo Horizonte. Todo o material apreendido foi trazido para a capital mineira em 6 caminhões.
11 pessoas foram presas. Elas serão autuadas por crimes contra a relação de consumo e contra a marca. A pena varia de 2 a 5 anos. A cidade de Nova Serrana é considerada o maior polo de calçados de Minas Gerais. Em São Paulo, policiais militares fizeram um parto de uma moradora de rua. Os PMs faziam patrulhamento em uma movimentada avenida da Zona Sul de São Paulo quando foram chamados por moradores de rua para ajudar Érica Rosimeire, que estava em trabalho de parto. Usando materiais disponíveis no momento do chamado, a PM prestou os primeiros socorros ainda na praça onde o parto foi realizado. O bebê, um menino, apresentou dificuldade de respiração e foi levado a um hospital municipal para estabilizar o problema. Mãe e filho seguem internados e passam bem. O presidente Jair Bolsonaro celebrou hoje 200 dias de governo. Apesar da cerimônia, o anúncio mais esperado, que era o da liberação do FGTS, foi adiado. O presidente reuniu boa parte dos ministros para a cerimônia dos 200 dias e assinou novas medidas. Entre elas, a criação de um conselho para elaborar estratégias para a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo. O que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas do mundo. Sai o viés ideológico. Estão já colocados de lado aquela linha que nos levava a compartilhar com as ditaduras amigas. Ao contrário disso, de nos parearmos com nações comunistas e socialistas, estaremos, ao contrário, nos alinhando às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo. Também foi criado o Selo Arte, que reconhece produtos feitos artesanalmente, como queijos e mel, e permite a venda deles em outros estados. Ainda foi determinada a inclusão de dados sobre pessoas autistas no próximo censo, um pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro. Além disso, o presidente autorizou a permanência de servidores de outros órgãos na Defensoria Pública da União, que sofre com a falta de funcionários. O governo também fez um balanço e disse ter cumprido 112 metas. Entre elas, citou a digitalização de serviços públicos, a entrega de ônibus escolares e centros integrados de segurança e inteligência, a abertura de capital das empresas aéreas, a regulamentação do cadastro positivo e a Operação Acolhida, que recebe venezuelanos. Relembrando do meu passado, as experiências, as alegrias, os dissabores, as amizades, algumas inimizades. Agora que estamos no poder, vamos cumprir o que prometemos durante a campanha? Vamos. Mas a minha cadeira tem criptonita. A do Paulo Guedes, eu acho que não. Da Tereza Cristina, também acho que não. Tem um pouquinho só. Apesar dos novos anúncios, a medida mais esperada ficou de fora. Havia expectativa de que o governo anunciasse nesta cerimônia a autorização para o saque do FGTS. A medida é esperada com ansiedade, porque pode colocar em circulação mais de 40 bilhões de reais e reaquecer a economia. No entanto, a proposta passa por ajustes e só será anunciada na semana que vem. Nada se falou também sobre os números ruins da economia. Nesses 200 dias, a expectativa de crescimento do país foi reduzida 3 vezes e está em 0,81%. Além disso, são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e disse que poderia até demitir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e colocar o filho no lugar dele. A sabatina vai ser feita com rigor, tenho certeza disso, e ele vai ser aprovado. Mas eu poderia chamar o Ernesto Araújo agora. Ernesto, vem cá. Muito obrigado. Vou te indicar para ser embaixador dos Estados Unidos e o meu filho Eduardo vai ser ministro das Relações Exteriores. Se eu pegasse um filho teu, de 21 anos de idade, e falasse, você vai ser ministro da Defesa, algum problema? Não, né? Seria ministro da Defesa. A exigência é ter 21 anos de idade, mas nada além disso. Um incêndio criminoso em um estúdio de animação em Kyoto, no Japão, deixou 33 pessoas mortas e 37 feridas. Vamos ver os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola.
A imensa coluna de fumaça podia ser vista de vários pontos da cidade. A Kyoto Animation, estúdio que produz entretenimento para cinema e televisão, ficou completamente em chamas. 40 caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados para conter o fogo. Das 37 pessoas levadas aos hospitais, 10 estavam em estado grave. O incêndio começou hoje por volta das 10h30 da manhã, no horário do Japão, quando um homem entrou na empresa, espalhou combustível e gritou "morram". Uma explosão aconteceu logo em seguida e chamas tomaram conta do edifício. De acordo com a polícia, cerca de 70 pessoas estavam no local. Estas imagens mostram o momento em que o suspeito foi preso. Ele fugia em direção a uma estação de metrô e foi pego quando caiu. O presidente da Kyoto Animation informou que recentemente o estúdio vinha recebendo e-mails com ameaças de morte, mas não está clara a ligação do suspeito com o estúdio. Testemunhas relataram a jornais locais que o homem estava visivelmente furioso e que gritava coisas como "vocês copiaram, me roubaram". Pelo Twitter, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, escreveu que o ataque foi apavorante demais para palavras e ofereceu condolências. Os fãs também se manifestaram com posts de animes produzidos pela empresa e vídeos lamentando a tragédia. Aclamada pela crítica no mundo inteiro, a Kyoto Animation tem 38 anos. Alguns dos programas mais conhecidos são o K-On! E a Melancolia de Haruhi Suzumiya. O anime se tornou muito popular depois que fãs de vários países publicaram vídeos dançando a música Hari Hari Yokai. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O ataque gerou repercussão internacional. O estúdio atingido pelo incêndio é considerado uma referência cultural no Japão. O Kyoto Animation, ou KyoAni, como é conhecido pelos fãs, foi criado em 1981. Ganhou fama pelos trabalhos na área de animação e na edição de light novels, romances curtos voltados ao público adolescente. O estúdio também tem histórico importante de serviços prestados para filmes como Akira e Pokémon. A empresa é admirada pelos fãs, não apenas pelas suas produções, mas também pelas boas condições de trabalho e por contratar mais diretoras e roteiristas mulheres, características pouco comuns na indústria de animação japonesa. Com a tragédia, fãs do mundo inteiro lançaram um projeto de financiamento coletivo online com o objetivo de reconstruir a sede do estúdio. Quase $1 milhão já foi arrecadado. Hoje, a hashtag #PrayForKyoAni, reze por KyoAni, ficou entre as mais comentadas no Twitter. O jornal americano The New York Times disse que o ataque chocou o Japão. O espanhol El País falou que o incêndio foi intencional e que o presidente da empresa admitiu que havia recebido ameaças de morte. Já o francês Le Monde destacou: um estúdio renomado de animação é devastado pelas chamas. Aqui no Brasil, o perfil da Turma da Mônica nas redes sociais fez uma homenagem. Desejou força aos familiares das vítimas e aos colegas do estúdio. A Argentina lembrou hoje os 25 anos do ataque à bomba contra a sede da Associação Mutual Israelita da Argentina, a AMIA. O atentado terrorista foi um dos maiores na América Latina. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. Hoje, sirenes e sinos tocaram às 9h53 da manhã em diversos lugares do país. Exatamente neste horário, em 1994, a Argentina vivia o pior atentado terrorista de sua história, quando 300 quilos de explosivo destruíram o edifício da Associação Israelita em Buenos Aires. Mirta, que na época tinha 36 anos e trabalhava no prédio, é uma das sobreviventes da tragédia. Atrás mío havia uma ventana grande de vidro que se cayó. Ela conta que uma nuvem de pó invadiu o escritório, a janela se despedaçou e tudo começou a cair. Por sorte, ela conseguiu sair correndo antes da sala desabar.
O que eu via eram buracos, um edifício cortado ao meio e desabamentos, com gente machucada, gritando e chorando. Mirta conseguiu escapar para o terraço de um edifício vizinho, mas muitas outras pessoas ficaram sob os escombros. As horas seguintes ao ataque foram de uma luta contra o tempo para tentar resgatá-las com vida. Este mural na frente do edifício reconstruído lembra os nomes das 85 pessoas mortas no atentado, que também deixou mais de 300 feridos. 25 anos depois do ataque, a dor registrada aqui é agravada pela impunidade. Até hoje, nenhum responsável foi punido. Após graves irregularidades nas investigações, o juiz responsável pelo caso foi condenado e aqueles que tinham sido indiciados foram absolvidos. Carlos Menem, presidente da Argentina na época, chegou a ser julgado por suposto encobrimento de suspeitos, mas não foi condenado. A Procuradoria do país acusou o Irã e a organização libanesa Hezbollah e pediu a captura internacional de suspeitos, mas não houve novo julgamento para determinar quem são os responsáveis pelo ataque. Para o cientista político Daniel Blinder, houve vícios na investigação por interesses locais e internacionais e um mau desempenho da justiça. Há acusados, mas não há condenados. Não há justiça. Apesar da impunidade, a recuperação de Mirta veio pela arte. Hoje, além de artista plástica, ela é compositora e cantora. E para lidar com a dor, passou a criar coisas belíssimas. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Hoje, autoridades argentinas determinaram o congelamento de bens do Hezbollah no país. O grupo libanês, acusado de ser o responsável pelo ataque, também foi designado como uma organização terrorista. O Hezbollah, sediado no Líbano, operaria também na fronteira entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. A Argentina também culpa o grupo pela explosão da Embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992, quando 29 pessoas morreram. Romero Jucá e Sérgio Machado viraram réus na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia aponta que o ex-senador do MDB e o ex-presidente da Transpetro solicitaram pagamento superior a 22 milhões de reais à empreiteira Galvão Engenharia. A quantia é referente a 5% de contratos firmados com a subsidiária da Petrobras. Ainda segundo o Ministério Público, Jucá recebeu pelo menos R$1 milhão em pagamentos ilícitos. A denúncia foi aceita dia 11 de junho, mas só divulgada agora. A defesa de Sérgio Machado diz que a acusação já era esperada e que confirma a qualidade de sua colaboração processual. Já Romero Jucá não foi localizado pela nossa produção. A polícia de São Paulo prendeu no começo da noite Jonathan Pinto da Silva, acusado de matar um policial militar. Ele estava foragido. O homem aparece nas imagens das câmeras de segurança de um bar na zona sul de São Paulo, em um assalto que terminou com a morte do PM Fábio Júnior Lisboa na noite da última terça-feira. Pela manhã, o irmão dele chegou a ser detido, mas a justiça negou o mandado de prisão por falta de provas. Outros 3 criminosos ainda são procurados. A Justiça prorrogou a prisão temporária dos 2 filhos da deputada federal Flor de Lis. Eles são acusados de matar o pastor Anderson dos Santos no último dia 16 de junho. Flávio dos Santos e Lucas dos Santos foram presos no dia seguinte ao assassinato do pai, acusados de outros crimes. No dia 20 de junho, tiveram a prisão decretada por suspeita de participação na morte do pastor. Com a decisão da Justiça, os 2 vão ficar na cadeia por pelo menos mais 30 dias. O pastor Anderson foi assassinado dentro de casa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Muita gente quer saber até quando vai esse friozinho, não é mesmo? Vamos direto para o nosso mapa. Olha só, as temperaturas seguem baixas no sul e no sudeste do Brasil. Em Porto Alegre, mínima de 11 graus, máxima de 23. Agora em Belo Horizonte vai fazer mais frio ainda, hein? Mínima de apenas 10 graus e à tarde não passa dos 20. O calor continua aí, as temperaturas mais altas pelo nordeste do Brasil, no norte e centro-oeste. E é justamente o calor e a alta umidade que vão provocar pancadas de chuva com raios, chuva forte mesmo no extremo norte, desde o Acre até o Amapá. No nordeste do Brasil, o tempo segue bastante carregado, com muitas nuvens e umidade, chuva isolada aqui em toda a costa leste da região. Vamos lá para Sergipe, em Aracaju, onde chove o dia todo nesta sexta-feira. É bastante chuva, o tempo fica carregado, fechado.
máxima de 28 graus. Agora a gente vai para a Bahia, em Salvador, onde a chuva até diminui nessa sexta-feira, mas ela ainda deve aparecer em alguns momentos do dia e a máxima é de 27 graus. Pode ter chuva também a partir da tarde somente em áreas do interior do sul, aqui na faixa oeste, pegando boa parte, inclusive, do Mato Grosso do Sul. Mas o que vai predominar mesmo nessa sexta-feira é o sol, nada de chuva, o tempo fica aberto aí, com poucas nuvens no céu em todo esse amarelão aqui do mapa e tem alerta novamente para baixa umidade do ar. O tempo fica bastante seco aí e quente em Cuiabá, Goiânia e Palmas. Em Cuiabá, a máxima chega aos 37 graus. Na capital paulista também o tempo fica seco nos próximos dias, faz bastante sol, nada de chuva, mas olha só, as temperaturas começam a subir aí aos poucos, né, chegando aos 22 graus no domingo, mas pela manhã e a madrugada ainda vai ser fria, gelada, com mínima de 10 graus nesta sexta-feira. E as noites têm sido frias, porque o céu está aberto com poucas nuvens. Com isso, durante a tarde, né, durante o dia, o sol aparece, esquenta a superfície, o calor sobe e a gente sente esse calorzinho. Quando o sol vai embora, a temperatura despenca, porque esse calor se dissipa pela atmosfera. É o que vai acontecer, por exemplo, nos próximos dias no Rio de Janeiro. Calorão à tarde chega aos 28 graus no domingo, mas à noite pela manhã ainda fica bastante frio. Olha só, mínima de 13 graus, chegando aos 16 aqui no domingo. Bom, eu fico por aqui, mas amanhã a gente se vê, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau. Até lá. Já passa de 200 o número de mortos pelas tempestades que atingem o sul da Ásia desde o final de semana. As fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra no Nepal, Índia, no Paquistão e em Bangladesh. Na Índia, os estados de Bihar e Assam foram bastante danificados. Em algumas áreas, a água chegou a 2 metros de altura. Segundo autoridades, na região, mais de 5 milhões de pessoas foram afetadas pelos alagamentos e 77 morreram. Os dois estados montaram 900 acampamentos para receber as cerca de 265 mil pessoas desabrigadas. No Nepal, o número de mortos subiu para 88. A maioria das vítimas morreu em deslizamentos de terra. Apesar de as chuvas estarem parando e do nível de água estar diminuindo, cerca de 11 mil pessoas continuam vivendo em abrigos. Hoje, o principal rio de Bangladesh transbordou, deixando mais de 200 mil pessoas desabrigadas. No país, pelo menos 16 pessoas morreram ao serem atingidas por raios. Já no Paquistão, as autoridades falam em 46 mortes. As tempestades nesta região do sul da Ásia marcam o início da temporada de monções, que se estende até setembro. Apesar de as chuvas estarem diminuindo, mais água ainda pode cair nos próximos meses. Durante um comício na Carolina do Norte, o presidente americano Donald Trump criticou uma deputada democrata que é ex-refugiada da Somália. Na noite de ontem, Trump disse que a deputada Ilhan Omar culpou os Estados Unidos por ataques terroristas no país e que ela minimizou o atentado de 11 de setembro. Ele também afirmou que Ilhan pediu compaixão pelos recrutas do Estado Islâmico e riu dos americanos que alertavam sobre a Al-Qaeda. Omar laughed that Americans speak of Al-Qaeda. Após a afirmação no comício, os apoiadores do presidente passaram a gritar em coro, "Mande-a de volta", fazendo referência ao fato de Omar ter nascido na Somália. O presidente também atacou outras deputadas democratas de famílias estrangeiras, dizendo que elas detestam os Estados Unidos. That's not somebody that loves our country. Em resposta a Trump, Ilhan Omar escreveu no Twitter: "Eu estou no lugar onde pertenço e você vai ter que lidar com isso." Agora, o esporte deu zebra na Copa do Brasil. Os milionários Flamengo e Palmeiras foram eliminados. O Palmeiras foi para a segunda partida das quartas de final com um pé na classificação. Mas o Internacional devolveu o placar de 1-0 do jogo de ida. Patrick fez a alegria dos colorados. O duelo no Beira-Rio foi um teste para cardíaco. O VAR entrou em ação 2 vezes, para cancelar o pênalti dado em Felipe Melo e para anular o gol de Vitor Cuesta. E foi aí que teve a maior polêmica. D'Alessandro foi expulso por reclamação. Nós merecíamos um resultado de 2-0 dentro do jogo.
anula o gol, expulsa o D'Alessandro, porque ele escorrega quando o D'Alessandro sai correndo para perguntar para ele o que foi. A decisão foi para os pênaltis. A equipe de Odair Hellmann venceu por 5-4 e está na semifinal. No Maracanã, o cenário era de festa. Recorde de público em 2019. Após os 90 minutos, disputa de pênaltis, emoção, aflição e decepção rubro-negra, pelo lado do Flamengo. Mais de 69 mil vozes. A energia que ganhou força no gol de Gabigol, que mergulhou junto com ele na alegria de toda uma nação. Só que Rony empatou para o Atlético Paranaense. Aí vieram os pênaltis. 3 cobranças perdidas. Silêncio. Decisões que eu tomo são conscientes. E o goleiro também toma decisões conscientes e foram mais felizes que eu. Foi a primeira eliminação da era Jesus. O Furacão vai enfrentar o Grêmio na próxima fase, que venceu o Bahia por 1-0 na Fonte Nova. Golaço de Alisson. O tricolor gaúcho é o maior semifinalista da história da Copa do Brasil, ao chegar nesta fase pela 14ª vez. A semana de vela continua agitando Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. E quem diz que tem idade para velejar? O repórter Fernando Navarro encontrou por lá o senhor Francisco, que aos 93 anos não sabe o que é desistir. Aqui a idade é o que menos importa. Os passos calmos e cabelos grisalhos mostram isso. 93 anos de experiência. Esse é o comandante Francisco Matos do catamarã Piquenique, o capitão reformado da Marinha do Brasil. O mais velho participante da Semana de Vela. Aos 16 anos que eu vim no Maranhão sozinho, num navio durante a guerra, para estudar para a escola naval. Daí formei minha vida. O senhor Francisco é um barato. Deu o nome do barco em homenagem ao neto nascido. Pega o Nicolas. E o Nicolas nasceu. E por isso que ele tem o nome de Piquenique. Quem está no comando do Piquenique essa semana é o Jadir. Ele é o braço direito do velho, como eles brincam carinhosamente. Então combinamos de vir correr com o velho, né? E ele gosta, ele é um cara que gosta de correr, ele adora, não sabe perder. Do mais velho para o mais novo. O Fernandinho tem só 11 anos, já velejou o Caribe todo com o pai. Tá com a vida boa, Fernandinho. E agora tá aqui, aproveitando os ensinamentos do Francisco. É bem legal, que ele dá umas dicas que é tipo, vale ouro. E daí eu uso na hora da velejada e dá muito certo. No primeiro dia de competições aqui em Ilhabela, tudo tranquilo com o barco do seu Francisco. Já no segundo, um pequeno acidente tirou eles desse dia de competições. Só que nem isso foi capaz de desanimar o seu Francisco. A terceira vamos hoje para vencer e ganhar. Mas hoje o vento entrou rasgando em Ilhabela. Rasgou até a vela do Piquenique. Eles foram desclassificados novamente. A vela estourou lá no top. Abriu inteirinha, não deu para completar a regata. Se já tivéssemos saído, eu ia tentar só com uma. A vida é assim mesmo. Um dia ganhamos, outros perdemos. O mais importante é nunca desistir, assim como o seu Francisco. Fernando Navarro de Ilhabela para o Rede TV News. Parabéns, seu Francisco. Touché, o Brasil fez história no Mundial de Esgrima, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. Nathalie Morhausen faturou a inédita medalha de ouro no individual de espada após bater a chinesa Chen Guilin. Foi a primeira vez que uma atleta do Brasil chegou tão longe em mundiais, ao conquistar o lugar mais alto do pódio, um registro para ficar na história. Nathalie nasceu na Itália e se naturalizou brasileira. Foram divulgadas agora há pouco as imagens do atropelamento em Valinhos, no interior de São Paulo. O vídeo mostra uma caminhonete partindo para cima do grupo dos integrantes do Movimento Sem Terra. Um idoso de 72 anos morreu. O atropelador se entregou agora à noite à polícia. O leão mais famoso do mundo está de volta às telonas e de cara nova. Estreou hoje em todo o Brasil a refilmagem do clássico da Disney, O Rei Leão. O longa ganhou técnicas de realidade virtual
e promete surpreender o público. Passados 25 anos desde o primeiro lançamento, o novo O Rei Leão apresenta um show de imagens computadorizadas, trazendo a selva ainda mais viva aos cinemas. Simba, you must remember who you are. O live action reconta a história de Simba, um jovem leão filho de Mufasa, o rei da selva. Em uma armadilha elaborada pelo tio Scar, Simba acaba perdendo o pai. Abalado, o filhote deixa o reino rumo a um local distante, mas encontra amigos que o ensinam o caminho da felicidade. Simba então volta ao local de origem para reivindicar seu papel como herdeiro do trono da selva. Na versão em inglês, o ator Donald Glover e a cantora Beyoncé dão vida aos personagens Simba e Nala. Donald Glover disse que este é o filme preferido do filho dele, assim como de muita gente no mundo todo. Por isso ficou nervoso ao encarar o desafio, mas garante que o resultado funcionou. Com uma série de efeitos especiais, uma história já conhecida e vozes famosas, O Rei Leão tem tudo para ser, de novo, sucesso de bilheteria. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Quem não se lembra do Rei Leão? O Rede TV News termina por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.